sou a Lu e hoje eu preparei uma aula especial, da qual eu não farei projeto, mas eu vou mostrar para você como pintar o seu bichinho de estimação. Primeiro, você vai tirar uma boa fotografia do seu cachorrinho, do seu bichinho. Aí, essa fotografia, você vai mandar ampliar num A4, tamanho sulfite, em preto e branco. E desse sulfite, você vai pegar um lápis e vai reforçar todas as linhas que você consegue ver. Aí depois você vai passar pro tapete com carbono. Feito esse processo, você vai ter a foto de referência de cor. Nós vamos começar por essa área aqui, ó, do pescoço, porque todos esses cabelinhos aqui caem por cima dessa área do pescoço e essa área das patinhas também, ó, elas estão assim meio separadas. Então a gente vai começar por aqui. Nós vamos usar o pratinho, um pincel número 6, aparado. Vocês viram que a base, essa área aqui, olha, eu vou deixar aqui perto. Essa área aqui, ela é bem mais branca. E aqui, olha, logo acima da pata, da perna, é um pouco mais escuro. É essa região aqui. Aqui assim também a gente tem um pouquinho de escuro. Então, eu separei algumas cores que a gente vai fazer e vai ficar aproximado. Não fica igual, mas fica bem parecido. Então, essa área aqui, esse miolinho aqui, eu vou colocar o branco. Esse meu branco eu deixei um pouquinho diluído. Diluído com água mesmo. Quando a tinta está diluída, a gente consegue preencher e depois a gente enxerga o risco. O risco do carbono, olha, começa a aparecer. Eu já vou preencher essa pata também. Outro detalhe, nunca faça linha reta. Sempre deixa assim, ó, você bate o pincel e puxa para fora. Para ficar crespinho aquela borda. Sempre prestando atenção. Com a foto do lado, você vai se orientando. Olha esse pedaço aqui. Essa área aqui é a área escura. Esse pedaço aqui também é um pouquinho mais escuro. E aqui a gente tem ainda um pouquinho do branco, que eu já vou colocar agora. Aqui, esse branco, ele vai sumir ali, porque ela tá de frente. Aqui, ó, tô preservando essa patinha, essa perninha. Isso daqui é um cabelo escuro. E isso daqui também é uma área clara, um cabelinho mais acinzentado. Esse trabalho não é assim muito simples, mas eu acho que vale a pena você tentar. Como exercício, é uma coisa muito legal. Tá, preenchi aqui com essas cores, preenchi com o branco, agora nós vamos às cores. Coloquei aqui um pouco do pêssego, agora uma pincelada de chumbo. Vou colocar também uma pincelada de sépia no pratinho. Aqui nada é uma cor pura. Então assim, eu vou começar do ladinho aqui da foto, tem um pouquinho de acinzentado. Essa área aqui, ó. Então, chumbo. Vai deixar um acinzentado.
Aqui também a gente vê um pouquinho mais escuro, então vou usar o chumbo também. Você viu que são pinceladas, não dá para preencher lisinho, tem que ser com pinceladas. Essa área aqui, esse lugar aqui, tem uns cabelinhos brancos por cima, mas ele é um pouquinho mais escuro. Aqui, ó, eu já peguei chumbo com sépia. Vou colocar aqui um pouquinho do preto junto com esse chumbo. Isso daqui é como se fosse o bigode dele. Aqui, ó, é escurinho. Aqui, a gente tem uma área escura também, uma área de cabelo. A gente tem na sequência, olha, aqui um claro, aqui um médio, que vai passar pelo marrom, assim. Aí depois tem um escuro, que tem um cabelo ali. E o escuro é esse aqui, ó. Vou subindo com esse escuro. Agora, como o meu pratinho aqui, ele tá bem sujinho já, é só sujeirinha de pincel. Eu vou colocar umas pinceladas aqui, porque eu não posso ter esse branco puro. Aqui, já vou usar até um pouquinho do pêssego, que vai dar uma cor assim, um pouquinho mais avermelhada. Aqui, ó, a gente tem aquela linha, essa linha mais escura aqui que separa a perninha. A pincelada é assim, arredondada. Quando você começa o trabalho, parece que não vai dar em nada, viu? É assim mesmo. É assim que a gente vai construindo o espaço. Tem que ir prestando bastante atenção, acompanhando mesmo a fotografia. A gente tá tentando conseguir uma forma aqui para filmar melhor, para você não perder nenhuma informação, tá? Se fica muito de perto, você perde o todo, e isso é importante. Se fica muito de longe, você perde a pincelada. Então, a gente vai tentando fazer aqui da melhor maneira possível. Aqui embaixo, essa parte aqui, ó, é aquela parte da orelha ali bem escura. Então, embaixo ele fica assim um pouquinho mais clarinho. Eu vou subir aqui, ó, nessa área da boca, embaixo da língua. Eu vou trabalhar com branco. Com branco aqui em cima. Aqui, um pouquinho do cinza. No cantinho aqui, olha, já fica escuro. Tô pegando preto. Na verdade, olha, meu pratinho é assim, a gente vai pegando um pouquinho mais escuro, um pouquinho mais claro. Não tem como dizer exatamente a cor que foi usada. Então, como eu disse, é uma questão de você treinar. Essa área aqui, ó, em cima da língua, já vou colocando a cor. Acho que vou pegar aqui atrás agora, esse pedaço aqui. Quando a gente vai colocando a tinta, vai ficando muito úmido. Então, é bom fazendo outras partes que estão por trás para depois voltar e retocar. Ou mais claro ou mais escuro, dependendo daquilo que a gente precisa. Aqui a gente tem uma chuquinha que vai cair cabelinho por cima dessa área aqui. Essa área aqui é uma área clara. Então, eu já vou colocando o branco.
Aqui também a gente tem uma área clara, é a outra... Não, aqui é o cabelinho, a chuquinha tá aqui. Que também é claro. O lacinho. A gente vai se guiando pelas tonalidades das cores, viu? Não tem outro jeito. Aqui a gente tem uma área clara também. Essa chuquinha aqui é clara. Limpando o pincel, porque aqui também é uma área clara. Agora vamos à cor. Esse espaço aqui, tô pegando um pouquinho do preto, sujeirinha de sépia, sujeirinha de chumbo. E vou colocar aqui na pontinha dessa chuquinha, que tem um espaço marcado. Aqui também, olha, a gente tem uma divisão assim. Essa área aqui, ó, ela termina com uma cor um pouquinho mais rosada. Então, eu vou colocar um pouquinho do pêssego. Nada é muito liso. Então, tudo com textura. Essa área aqui que sai do olhinho, ela é bem escura. Aqui, ó. Depois vai dando uma clareada aqui. Vai puxando pro pêssego. Que junto com o sépia, aqui vai ficar meio marrom. Que eu acho que eu poderia até usar o marrom mesmo. Peguei um pouquinho do marrom, eu vou dar uma escurecida, marrom com pêssego. Olha, vai ficar um pouquinho mais avermelhado. Vou pôr aqui também um pouquinho. E já vou colocar aqui, ó, e essa partezinha aqui também, até nessa altura, mais ou menos, é o mesmo tom do lado de lá. Tô usando pêssego com um pouquinho do marrom. O importante é que você perceba o jeito de trabalhar, a pincelada, a forma que a gente vai construindo. Aí você pode pegar o seu bichinho, fazer uma boa foto dele e construir também. Você viu que eu mexo aqui, eu mexo lá? É assim mesmo que a gente vai fazendo, viu? Esses espaços aqui, eles são bem escuros. Então, eu já vou colocando preto aqui. Olha, eu vou preservar o olhinho. Aqui em cima, o lacinho. Pro lado de cá, é a mesma coisa. Inclusive, aqui a gente nem vê o olho, de acordo com a foto. Esse pedacinho aqui também é claro. Aqui, ó, saindo do lacinho, a gente tem uma manchinha escura, que vai separar aqui essa parte da cabeça desse cabelo aqui. Essa parte aqui é cinza. Essa área aqui, ela começa a escurecer. E aqui é preto, preto mesmo. Então, eu vou pôr o cinza aqui. Ele vai sumindo no marrom. E já vou passar pro preto aqui nessa parte. Sem esquecer que a gente tá fazendo uma base. Depois a gente volta ajeitando, colocando mais luz, colocando mais sombras. E aí que a personalidade do bichinho vai aparecer. Onde você percebe
uma nuance de cor. Você tem que ir mesclando assim no pratinho, direto no pincel. Não adianta fazer mistura. Você viu que a gente já tá quase moldando ele inteiro. Aqui em cima tá meio confuso, então eu vou colocar um fundo escuro aqui dos dois ladinhos, escuro com marrom e cinza. E vou preservar aqui o lacinho, porque aqui a gente tem a chuquinha. A chuquinha tá na frente daquele laço. O olhinho eu vou colocar preto, eu vou preencher de preto. Isso daqui. Isso aqui é laço, isso aqui é laço, isso aqui é laço, isso aqui é um cabelinho. Um fundinho. Algumas partes a gente precisa que esteja seco para poder trabalhar. Então, aqui em cima já é uma dessas partes. Agora nós vamos trabalhar essa área aqui. Ela é, a princípio, vou colocar o branco. Depois a gente vai sujar tentando imitar aquela cor ali. Aqui, olha, você viu que tem um arrepiadinho. Ainda não posso fazer, porque eu tenho que terminar a parte de trás, para depois finalizar esses pontinhos. Isso daqui não tem uma linha, então é preciso passar um pouquinho com a cor para fora, ó. Mesmo que aqui dentro tenha que ficar mais escuro. Olha, a gente não deixa a linha marcada. Tem uma ligeira sombra em volta do nariz, essa parte de baixo. O branco ainda tá muito molhado ali. Enquanto isso, a gente pode ir fazendo a língua. Eu vou colocar um pouquinho do rosa rose. Agora, eu vou pegar um pouquinho do marrom e vou fazer aqui também, ó. Não pode ficar essa linha. Então, a gente tem que fazer sumir, porque a língua tá indo lá pra dentro da boca. E o meio é um pouquinho mais escurinho, olha. A gente faz assim bem de leve. Vou pegar um pincelzinho menor. Eu quero deixar aqui bem escurinho, manchadinho. Já vou colocando o preto aqui no nariz. Você viu que já tá dando aparência. É muito bom quando a gente começa a perceber a figura aparecendo. Detalhes sempre exigem um pouquinho mais. Esse lado aqui, a língua tem um pouquinho de sombra. Essa parte aqui tem um pouquinho de luz. Aqui na ponta, vou pôr um pouquinho do vermelho, olha, um pouquinho do vermelho escarlate. Esse ladinho aqui, dá uma entradinha assim. Aqui, o cabelo passa pra cima do lacinho. Arrepiou. Agora eu vou fazer já a base do lacinho com vermelho escarlate. Aqui.
lacinho também que pela foto a gente não percebe direito, mas a gente sabe como que é um lacinho. Agora tem que esperar um pouquinho ali para secar essa área aqui dos lacinhos pra gente fazer o acabamento do cabelinho. Esse olhinho, só vou colocar um ponto de brilho. Uma pinceladinha bem... e um pontinho. Aqui no nariz também a gente pode pôr um. Assim, ó, uma pinceladinha assim, ó, pra dar um brilho. Dá a impressão que tá pegando uma luz aqui. Ah, aqui já tá mais ou menos seco, então já posso colocar o preto. Essa área aqui, que tem uns pelos mais longos. Tentando imitar ali a fotografia. Vamos colocar o branco nessa perna aqui. Vou preencher inteiro também. Preenchi a perninha. Aqui, você viu onde tem a ranhura? É onde tem as sombras. Então, você já vai colocando... Quando você tira o xerox, você vai fazer o risco, você já coloca essa ranhura, dando a direção que você vai dar a pincelada. Que daí, olha, fica mais fácil. A gente já vai fazendo, seguindo o risco. E a forma vai aparecendo. Como o branco só, ele não faz volume, pra gente ter o volume, pra conseguir que fique tridimensional, é preciso colocar uma sombra. Mesmo que o bichinho seja branco como a neve, você precisa ter uma sombra para aparecer o branco. Aqui a gente termina mais clarinho, vai dar um contraste ali com a parte de trás, que ela tá deitada assim. Agora acho que já dá para mexer lá em cima. Nesse ponto aqui, você viu que praticamente a gente já fez o esboço de todo o corpinho. Nesse ponto eu vou parar um pouco, vou deixar secar, porque ainda tá muito, olha, ainda tá muito úmido. Tá vendo? Ó, então eu vou esperar secar pra gente poder fazer o acabamento, porque daí nós vamos lidar com o preto e com o branco, fazendo esses pelos assim soltos, fazendo as chuquinhas aqui e realçando o lacinho. Então, agora nós vamos realçar os pretos. Preto puro. Olha como dá a diferença. Já tá seco o de baixo. Então, são pinceladas também. Só que a gente vai deixar assim um pouquinho mais forte. Ó, a gente consegue até fazer como se fosse pelinhos. Tem uns pelinhos meio arrepiados aqui. E tô trabalhando com o pincel número 6, tá? Não precisa fazer com zerinho, não. Uma coisinha aqui. Pro lado de cá, a gente tem aqui um pouquinho de preto. Essa área aqui, ó, é bem pretinha. Aqui embaixo, essa orelha, aqui o pelinho dessa orelha também. É bem irregular, tá? Tá bem descabelado. Esse barrado que você tá vendo aqui nesse tapete que eu já preparei, ele está disponível. É a aula número 75.
eu ensino a fazer. E agora nós vamos lidar com o branco. A princípio, eu comecei trabalhando com um branco aguadinho. Agora eu peguei um branco que tá, ó, ele não tá líquido. Ele tá do jeito que vem no potinho. Nós vamos começar aqui fazendo esses cabelinhos. Uma pincelada de branco dá um toque assim bem. Você viu como o preto já ajuda a realçar. E o branco muito mais. Também a gente não tem que se preocupar em fazer exatamente como tá lá, fiozinho por fiozinho. A gente tem que se preocupar em fazer com que fique parecido, com que fique lembrando a foto, no caso, que a gente já tem. Essa área aqui é um pouco cinza, não é tão branco. E vem sumindo dentro do preto. Ainda tem um pouquinho do branco. Aqui a gente ainda tem uns pelos compridos assim de preto. Aqui, ó. Fica arrepiado. E na mesma altura aqui também, olha, saindo dos olhos, aqui tem assim uma coisa mais escurinha. Aqui entre a boca, a língua e o focinho, deixar um pouquinho mais escuro, umas pinceladinhas só. Pronto, de escuro acho que chega. Eu vou dar uma iluminada aqui nesses lacinhos com um pouquinho do vermelho vivo. Só mesmo umas pinceladinhas. Você viu que lá na foto a gente tem um brilho. Cuidado para não passar um pouquinho para fora, que ainda vou trabalhar com branco aqui. Naquela ponta ali de trás não vou nem colocar. Vou colocar nesse aqui da frente. Que agora eu vou passar esses fiozinhos aqui para fazer essa chiquinha. Como aquele lacinho, a ponta do lacinho de lá já tá seca, não tem problema. Ó, eu vou até seguindo o risco que eu coloquei aqui. Agora a gente trabalha essa parte aqui em volta do nariz. Aqui tá bem seco. Aqui a gente tem uns pelinhos de branco, sem tirar a característica da cor. Aqui essa parte, então, é um pouquinho mais clara ainda. Você viu que o fundo já estava bem clarinho, mas a gente ainda pode realçar. Essa parte aqui, ó, na altura dos olhos, ela é bem acentuada, assim, aqueles pelinhos. Só essa parte ali, eu vou usar o pincel 0 para fazer bem bonitinho aqui, ó. Pelinhos assim mais fininhos. Do lado de cá também, que inclusive parece que quase cobre o olho. Só que eu não vou cobrir, vou deixar o olhinho aparecendo. Aqui parece até que tá parado o pelo. Agora eu vou voltar com o pincel 6. Pertinho aqui é bem branquinho. Você viu que eu tô seguindo a cor que eu já tinha colocado lá. Aí fica bem mais fácil. Esse meio aqui também é um pouquinho mais claro. Olha, algumas pinceladinhas, sem muita tinta. Só para dar uma clareada. Essa parte aqui,
tem uns pelos assim, meio que a gente não sabe bem para onde vai. Então, a gente faz meio que umas manchas, já que é muito complicado fazer exatamente o que a gente está vendo ali na foto. Ó, ele vem pra cá, aqui tem um que vai pra lá. Depois tem alguns que vêm pra cá. Eu acho que já tá bom. A pata dele a gente vai dar uma clareada também aqui na perninha. Mas aí você só tem que seguir a orientação que você já deixou ali com a sombra. Olha como fica mais fácil. Só com pinceladas. Se você não tiver essa sombra, você não consegue dar esse efeito de volume. Sempre observe a direção da pincelada. Essa parte aqui também, ó, ela fica, apesar de que já tá clarinha, mas ela é bem branquinha ali. Olha aqui umas pinceladinhas mais. Praticamente a parte do cachorro tá encerrada. E nós vamos esperar secar um pouquinho pra gente fazer um fundo aguadinho aqui. Olha, espera secar bem, dá uma borrifadinha de água em volta, dá uma espalhada nessa água com a mão, não coloquei muita água, tá? Espalha. Aí você vai pegar o cinza lunar, isso o meu. É uma sugestão que eu tô te dando. Vai pegar um pincel grande, tira o excesso e você vai fazer um fundo. Desse jeito, você começa com a tinta aqui pertinho dele. Pode até passar assim, ó, se estiver bem seco, por cima das pontinhas que não tem problema. Aí você vai limpando esse pincel pra fora, olha. Pouquinha tinta, coloca bem pertinho e vai limpando pra fora. Como tá úmido, a tinta vai se espalhar mais fácil. E vai ficar suave. Vou fazer isso toda a volta dele, inclusive aqui embaixo também, ó. Onde eu coloquei esse risco, que seria como se fosse uma mesa, vou colocar também. Agora, olha, um pouquinho do marrom, tiro o excesso com o mesmo pincel, nem lavei meu pincel. Aí você tem aqui o primeiro risco. Aí você vai passar um pouquinho desse marrom lá em cima e vem descendo assim, ele vai ficar mais clarinho embaixo. Depois você vai pegar mais um pouquinho do marrom e vai fazer aqui embaixo, olha, a segunda linha. E vai sumindo também. Isso daqui, por causa da água, ainda vai sumir um pouquinho mais. Vai ficar bem delicado. Só mesmo para dar uma base. Onde ele tá apoiado. Olha, bem pouquinha tinta. Uma sombra embaixo da patinha dele. Pronto. Aqui está a foto. A carinha do cachorrinho. Espero que vocês tenham gostado dessa experiência nova e que experimente fazer. Parece difícil, mas tudo que a gente quer a gente consegue. Se a gente tentar, às vezes mais de uma vez, mas é preciso. Quando você quer ver o seu sonho realizado. Que tal
Acho que vocês amaram, assim como eu amei fazer essa aula. Esse risco você não vai encontrar no meu Facebook, porque a sugestão é para você fazer a fotografia do seu bichinho. Mãos à obra, não vai ser difícil. Acho que você vai conseguir.